Bom, então vamos lá para resolver esse desafio da semana. Na verdade, o primeiro desafio da semana que eu fiz aqui no canal. Para quem não me acompanha no Instagram, @birpapaseg, né? Eu deixo sempre no final do vídeo, né? Mas enfim, eu postei recentemente. Na verdade, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas enfim, eu postei recentemente, né, nessa semana, um desafio no meu Stories. Que é exatamente esse. Eu vou deixar o print dele aqui, o print do Stories ou só da questão, né? Provavelmente você está vendo ele agora. E agora que você já está vendo o meu desenho, já está aí com a questão na mente, já pausou, já tentou fazer, eu vou trazer a solução, ok? Deixa eu só avisar que não vai ser todo o desafio da semana que eu vou postar lá no meu Instagram, toda semana, né, como o nome diz, que eu vou trazer solução. E esse vídeo também está na playlist de exercícios. E eu não sei se todo o desafio da semana vai entrar, enfim. Nesse caso eu achei que o exercício é bem legal, é bem elaborado, e eu não vi nenhuma solução na internet. Não sei se o professor da Costa, que elaborou esse exercício, que foi ele que postou isso, publicou alguma solução, enfim, eu não consegui achar. Mas, então eu tô aqui trazendo a minha solução, que eu também não tenho 100% de certeza se está certa, mas eu acredito que está bem correta e tem uma ideia bem interessante. Bom, então, pensando que você já tentou fazer, já pausou o vídeo, enfim, eu vou começar fazendo algumas observações, certo? Então, o enunciado da questão não nos diz muito, né? Ele só fala que ABC é um triângulo equilátero, né? Equilátero não, perdão, isósceles, ou seja, AB é igual a AC, né? Que é o que está falando aqui, certo? Quanto a CD, a gente não sabe, ok? Outra coisa muito importante é que talvez o meu desenho esteja um pouquinho pior para ver, e no desenho da figura geométrica mesmo, do exercício do professor da Costa ficou melhor, né? Mas você tem uma pequena distância EB, né, que o círculo não está pegando, né? Esse círculo, essa semicircunferência, né, ou seja, metade de um círculo de diâmetro DE, perceba DE, letra E, não B, ok? Ela é tangente a AB nesse ponto aqui, ok? Vamos chamar esse ponto de P por enquanto. Esse ponto aqui também depois vai ser bem importante, a gente vai ver isso mais pra frente, mas enfim. Então você tem uma pequena distância aqui, né? Isso faz a maioria das pessoas já perder várias ideias, porque a gente vai ver que isso aqui complica muitas coisas, certo? Então eu só queria deixar bem claro isso, para que você possa tentar resolver ele da maneira, do exercício da forma correta, né? Não vai tentar fazer alguma coisa chumbrela, digamos assim, né? Ou seja, tipo, dar um migué aí e mudar o exercício, não, ok? A primeira coisa que eu acho que todo mundo tenta fazer e tem esse impulso de fazer, e acho que é muito precioso nesse problema, é tentar descobrir o raio dessa semicircunferência. Só que para isso a gente não tem muitos dados, né? Observa que a gente tem 13, que é a medida desse negócio aqui, desse segmento de reta. Na verdade, vamos dar um nome para esse ponto aqui, né? A, B, C, D, E. Vamos chamar esse cara de F, ok? Tem um ponto P ali, né? Do nada, enfim. Mas enfim, esse ponto a gente vai chamar de F, né? Que é a intersecção aqui da circunferência com o lado AC, ok? Certo? E a gente sabe, beleza, FC igual a 13, a gente não sabe quanto é FD, a gente sabe que isso é um de 45 graus, essa medida DC a gente não sabe como usar direito, e aqui a saída é sair um pouco fora da caixa. Infelizmente eu gostaria muito que fosse uma solução que utilizasse só geometria plana, mas eu vou ter que usar aí um pouco de trigonometria. Eu acho que a solução fica mais fácil com isso. Perdão, deixa eu só limpar um pouco aqui a borracha, enfim. Eu acho que a solução fica muito mais fácil utilizando trigonometria. Certo, mas que conceito de trigonometria a gente vai achar? A gente vai usar, melhor. A gente vai usar a lei dos cossenos, ok? Então, para quem não sabe, eu já usei, eu acho que ela no canal, né? Mas a lei dos cossenos, ela é, na verdade, tipo um Pitágoras melhorado, né? E a gente vai utilizar ela, eu prefiro, em vez, a gente tem pouco espaço, né? Então eu não vou colocar a lei dos cossenos aqui, talvez eu coloque na edição. Mas eu vou usar ela então agora, porque eu estou interessado em descobrir quanto é que é DF, ok? Vou chamar a distância DF de x, beleza? E olha só que interessante. Eu tenho do triângulo DCF, olha para esse triângulo DCF, ok? Eu tenho dois lados e um ângulo, ok? Um ângulo dado, beleza? Talvez dê para descobrir esse ângulo, mas seria assim, uma dor de cabeça ainda maior, ok? Então vamos usar dois lados e um ângulo. E eu quero descobrir o terceiro lado. Cara, isso tem que cheirar para você, despertar assim na sua mente lei dos cossenos. Está gritando lei dos cossenos, certo? Então vamos utilizar ela. Então, muito bem, eu coloquei aqui já a equação, né? Substituindo tudo, os lados que a gente tem, né? Então,
13 ao quadrado, que é o nosso lado oposto ao ângulo, né? Vai ser igual a 7 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o que a gente quer saber, né? Menos 2 vezes o cosseno de 45 graus, né? Que é esse ângulo que está vendo o lado de 13, né? Vezes 7 vezes x, certo? Que são os dois lados, né? Enfim, isso aqui é bem simples. E aqui a gente consegue achar x, né? Uma equação do segundo grau. Resolvendo ela, e eu vou passar isso bem rápido, literalmente, a gente vai obter algo na forma disso aqui. Bom, então eu passei bem rapidamente sobre alguns passos de como você resolve essa equação, né? Eu não vou resolver ela passo a passo, porque eu acho que esse não é o foco do vídeo, é uma equação de segundo grau. Se você está usando lei dos cossenos, espera-se que uma equação de segundo grau você saiba resolver. E resolve por Bhaskara, normal mesmo, sabe? Tem uma raiz de 2 aí que não é muito legal para você usar soma e produto, enfim. Você vai chegar em duas respostas. A primeira, com menos, né? Caso você use o menos aqui, você vai ter menos 5 raiz de 2, né? Se eu não me engano. Ou, acho que isso, menos 5 raiz de 2. Só que isso aqui é uma distância, correto? É uma reta, então isso tem que ter um valor positivo, ou seja, esse valor negativo, menos 5 raiz de 2, não nos interessa. Portanto, x tem que valer a outra resposta, né, que é quando você usa esse sinal positivo, x vai ser igual a 12 raiz de 2, ok? Certo, mas por que saber que esse x aqui é igual a 12 raiz de 2 é tão interessante? Bom, agora vem uma parte muito interessante que vai ser um segmento que eu vou traçar, mas ele não é tão do nada assim. Se você acompanhou, por exemplo, o primeiro desafio de geometria que eu fiz, lá sim tem vários segmentos assim bem difíceis de ser achados, mas aqui eu acho que é quase natural. O que você quer fazer? Olha só essa informação que preciosa, DE é diâmetro. Então eu acho natural que você tente fazer algo mais ou menos assim. Então, o que eu fiz? Eu liguei o ponto F até o ponto E. Ou seja, eu basicamente formei o quê? Assim, um triângulo retângulo. Ok? Esse triângulo é retângulo. Por quê? Lembra aquela história de arco, né? Que a circunferência enxerga o arco? Acho que eu vou botar algumas imagens, talvez, aí na edição. Porque é mais fácil. De novo, a folha é bem pequena e talvez eu precise usar uma outra folha. Talvez até refazer esse desenho. Mas, enfim. Como esse cara aqui, como o triângulo DFE, como DE é o diâmetro, isso pelo enunciado, né? Quer dizer que esse ângulo aqui, DFE, né? Esse ângulo aqui, ele está enxergando 180 graus, correto? Só que como ele está na bordinha do círculo, né? Ele está na circunferência, então ele tem que valer a metade desse ângulo, ele tem que virar 90 graus, né? Isso é um bizu assim bem simples quando você está trabalhando com círculos, né? Em circunferências. Círculo e circunferência, antigamente não era a mesma coisa, mas hoje em dia já é meio que um sinônimo, né? Enfim. Então, assim, isso é um bizu bem importante. E por que isso é interessante? Porque isso aqui é 12 raiz de 2, e se isso é 45 graus, isso aqui também é 45 graus, certo? Então, isso é um triângulo retângulo e isósceles, ok? Então, é um triângulo bem interessante. Então, isso aqui também vai ser 12 raiz de 2. E agora já dá aquela vontade de fazer o quê? Botar um Pitágoras. Então, aplicando o Pitágoras, a gente consegue descobrir o quê? O diâmetro. Então é bem simples ver, né? A gente vai ter aqui 12 raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Tem que ser igual a um y ao quadrado, né? Que vai ser igual a d ao quadrado, enfim, né? Deixa eu botar um dzão aqui para indicar o diâmetro, ok? Certo? Isso é bem simples, eu até pulei aqui um passo já, né? É bem simples verificar que d tem que ser igual a 24, ok? Então a gente descobriu o diâmetro. Olha só que coisa interessante também, é que eu vou puxar esse cara, e agora o meu desenho vai ficar um pouquinho feio, eu admito, mas eu vou puxar esse cara até aqui, e eu vou dizer que isso é 90 graus, ok. Tá bem feio? Está. Porque na hora que eu fui fazer o círculo, eu fiz meio que na mão assim, então não bateu tudo muito exato, ok? Mas deixa eu explicar. O que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, puxando a altura do triângulo FDE, ok? Então finge que eu estou puxando a altura. Eu vou fazer aqui, só para você entender que eu estou falando da altura, ok? Porque esse ângulo aqui realmente não parece 90 graus, teoricamente deveria ser. Enfim, eu puxo a altura dele, e o que a gente vai ter? A gente vai ter o centro da circunferência, ok? De novo, eu acho que eu vou botar uma imagem na edição para ver que esse é um caso muito particular de triângulo inscrito na circunferência, né? Quando você está brincando com triângulos retângulos. E, por exemplo, se eu tivesse esse ponto F aqui, eu também teria isso, enfim, só que a altura não necessariamente iria coincidir com o centro, né? Não ia passar pelo centro.
Só que quando você tem um triângulo retângulo e isósceles, né, com ângulo de 45 graus, você vai ter necessariamente a altura passando pelo centro, beleza? Isso você pode falar também por simetria, enfim. O fato é que isso aqui também é o raio, né? A altura dele é o raio. É bem fácil se você pegar e tentar fazer a área dele. Você consegue provar isso. Muito bem, então... deixa eu só falar, né? Eu falei um pouco da área, eu acho que é melhor a gente entrar um pouco mais, porque ainda assim o desenho tá tão feio que você pode não acreditar em mim, né? Mas, enfim, se você for fazer a área do triângulo, você pode calcular de dois jeitos, né? Você pode fazer essa base vezes essa altura, né? Porque como é 90 graus, então você pode fazer 12 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2, né? E você também pode calcular por essa base de E, né? Que a gente já viu que é 24 pelo teorema de Pitágoras, né? E a altura, então, tem que ser 12, tá? Então você vai concluir isso, ela é o raio e passa pelo centro, ok? Então, esse carinha aqui é O, vamos chamar O, o centro da semicircunferência, né, DE. Provavelmente eu vou muito esquecer de falar semicircunferência, ok? Quando eu vou falar só circunferência, mas entendam que eu estou falando dessa coisa rosa aqui, beleza? Bom, então, feito todos esses esclarecimentos, a gente já marcou essa FO aí, né, esse segmento FO que também é a altura e que também que liga o ponto F até o centro da circunferência rosa, né, da semicircunferência rosa. Por que ele é interessante? Isso me permite achar o comprimento CO, né? Porque se eu sei que o diâmetro é 24, quer dizer que isso implica que o raio é igual a 12. Nossa, vou botar 24, enfim. O raio é igual a 12. Ou seja, o segmento DO, ele tem que valer 12 no total. Ou seja, o segmento CO tem que valer, obviamente, né, 12 menos 7, que vai dar 5, ok? Então a gente já descobriu um outro segmento CO. Repara o seguinte, se o ponto E coincidisse com o ponto B, né, se a circunferência estivesse aqui assim, e ela não tivesse esse pedacinho EB aqui, a gente já estaria feliz demais e já acabaria o problema, né, porque a gente já teria achado, por exemplo, a base desse triângulo, e aí, sei lá, a gente poderia utilizar uma trigonometria, seria bem mais fácil, né, só que não é assim que a banda toca, infelizmente, nesse problema, ou talvez felizmente, né, isso torna ele interessante, bastante interessante, aliás, a gente sabe que o segmento OE é 12, só que a gente não tem ideia do quanto vale EB, e fica muito difícil mesmo calcular a área de um triângulo sem saber nenhum dos lados dele, né? Mas olha só que interessante. A gente sabe que o segmento FC é 13, a gente sabe que o segmento FO é 12 e que o segmento CO é 5. E a gente sabe que esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo, sei lá, de U. Então, como esse triângulo é isósceles do triângulo ABC, então esse ângulo aqui, ó, vou até pintar para você, também tem que ser U, certo? Então, os ângulos são iguais. E por que isso é interessante? Bom, agora vem o próximo bizu. Então, vamos lá, vamos pensar. Qual vai ser a nossa estratégia? A gente vai tentar achar... Bom, mas antes disso, vamos pensar numa estratégia, ok? Eu já falei que tá bem feio o desenho. Eu forcei ficar exatamente no ponto aqui, então não ficou 90 graus aqui certinho, enfim. Mas, enfim, se você pegasse e traçasse a altura desse cara, que eu não vou fazer isso agora, tá? Porque senão ia poluir demais o desenho. Se eu traçasse a altura desse cara, só imagina. Então, se eu traço a altura desse cara, beleza? Tranquilo? E aqui também a altura, né? Finge que tá aqui certinho, ok? Então, usa a régua aí, uma reta imaginária para você poder ver. Talvez eu faça isso na edição, coloque uma reta se eu tiver paciência e habilidade para isso. Isso quer dizer que o triângulo FOC, ele vai ser congruente ao triângulo A. Pensa no pé da altura aqui, né? Sei lá, a galinha C, ok? Então, assim, a gente já tem todos os lados de um triângulo que vai possibilitar que a gente encontre a área do triângulo de um outro triângulo. Na verdade, deixa eu até fazer mesmo a linha, só para você ver, e talvez depois eu faça outro desenho desse, um idêntico, pra gente continuar, né? Mas perceba que, teoricamente, né, por ser uma altura, isso aqui dividir os dois lados iguais, né? Então vamos chamar esse aqui ponto de A galinha. Necessariamente, não necessariamente, né, mas até pelo desenho da própria questão, você vê que você desconfia que essa altura aqui não necessariamente bate com o centro da circunferência, tá? Isso torna também o problema bem mais desafiador, né? Mas enfim, eu sei que o desenho, de novo, não tá nem um pouco bom, né? Essa reta aqui tá até bastante engraçada, né? Porque isso aqui devia ser 90 graus e claramente não é. Mas enfim, pense que esse negócio é 90 graus, né? E você vai ver que por esse ângulo CU e por esse ângulo também CU, né? Do triângulo grandão, do triângulo A galinha C, o triângulo A galinha C, ele tem que ser semelhante ao triângulo FOC, certo? Então a gente tem um caso bastante irônico, eu diria, porque a gente tem todos os lados do triângulo FOC, só que a gente não tem nenhum lado do triângulo A galinha C para tentar achar a razão de semelhança
e descobrir a área, certo? Que a gente quer a área do triângulo ABC, né? Depois é só multiplicar por 2, porque, né, é simétrico a figura. Enfim, então a gente tem um caso bastante interessante e para isso a gente vai tentar descobrir algum dos lados do triângulo ABC, certo? Então se a gente descobrir algum dos lados do triângulo ABC, a gente simplesmente mata a questão. Então agora eu vou limpar um pouco essa figura, eu vou pegar uma outra folha, a gente vai continuar e vou botar só o essencial, quem sabe fazer um pouquinho melhor a figura e continuar esse belo exercício. Bom, então vamos lá. Eu fiz uma outra figura, eu não fiz tão com uma régua assim, enfim, eu acho que isso até ajudou, porque ficou aqui bem mais bonitinho, né, eu tive um cuidado maior, na verdade, eu construí primeiro o círculo, depois eu coloquei o triângulo, né, pra deixar isso aqui o mais bonitinho possível, e mesmo assim, não tá exatamente o raio isso aqui certinho, né, isso aqui não é exatamente o centro, eu diria que o centro é um pouquinho mais pra cá, mas eu fiz isso aqui de modo que ficasse mais perpendicular possível, pra ficar mais claro, né, essa semelhança de triângulo aqui que a gente vai fazer. Perceba que também eu apaguei algumas coisas, né, eu apaguei a maninha que tava pra cá, e eu deixei de tudo de laranja que a gente já tinha feito, alguns dados que a gente já tinha conseguido, ok? Então, só para relembrar, marcar isso importante, né? Então, o raio da semicircunferência, né, o raio, ele é igual a 12, ok? E por que a gente vai utilizar isso? Agora, o seu coração tem que estar pedindo para você fazer uma coisa muito, mas muito legal, que é o quê? Como esse aqui é o centro da nossa circunferência, né? Isso, de novo, a gente já provou, né? Mas, enfim, o que você quer fazer? Eu quero descobrir quanto vale esse segmento EB. Porque se eu descobrir EB, perceba que eu já sei quanto é que vale, então, um dos lados do triângulo, e a gente pode usar aquela ideia de semelhança de triângulos, né? E agora você me pergunta, como é que a gente vai descobrir esse pequeno segmento EB? Bom, agora vem um segmento que, de novo, ele não é um segmento tão do nada assim, na verdade é um bizu bem conhecido já, que é, como eu tenho um ponto de tangência aqui, é sempre muito legal você ligar o centro da circunferência, seja uma circunferência inscrita, circunscrita, eu inclusive já abordei isso no canal, acho que no primeiro vídeo ou no segundo vídeo de áreas de triângulos, quando eu falei da área do triângulo inscrita, que é sempre uma boa ideia quando você tá lidando com alguma circunferência, alguma outra figura geométrica, você ligar o centro dela aos vértices ou aos pontos de tangência, né? E aqui não vai ser diferente. A gente não vai ligar aos vértices, porque aqui já está ligado, por exemplo aqui, né? Se bem que o vértice A não tá, mas enfim, a gente vai ligar ele aqui, ao ponto P. E de novo eu fiz isso meio sem régua, só que o que a gente sabe? Como esse ponto é tangente, né, talvez esse ponto tivesse um pouquinho mais pra cá, mas enfim, a gente sabe com toda certeza que ele faz 90 graus com raio, né, sendo OP raio. Então isso aqui também vale 12. E agora, olha só que interessante. Lembra que eu tinha apontado que esse ângulo é igual a esse ângulo, né, que eu chamei de U, se eu não me engano? Bom, isso quer dizer que esse triângulo OPB, certo? OPB, ele tem que ser semelhante e mais congruente ao triângulo FCO. Porque perceba, eu tenho um ângulo U, um ângulo de 90 graus e o complementar do ângulo U. Perceba que o lado oposto ao ângulo U em ambos os triângulos é 12. Então, a consequência disso, você pode usar seno, para continuar com a ideia de trigonometria, você pode usar o seno desse cara, e enfim, você vai chegar que isso aqui tem que ser 13 e isso aqui tem que ser 5, né? Só que a gente já sabe que OE é o raio da semicircunferência, né? Então, OE vale 12. Portanto, EB, e eu vou até marcar isso, é muito importante. Então, EB, né, o segmento EB, ele é igual a 1. Esse segmento aqui não tem, tá? Enfim, é só EB. Esquece esse negocinho aqui em cima, tá? Notação precisa, assim, rigorosa, matemática, não teria outra assim, né? Enfim, mas o segmento EB, ele tem valor 1. E agora a gente vai conseguir fazer coisas bem interessantes com isso. Então vamos lá, para acabar, a gente já sabe o valor de EB, então a gente sabe, perceba, a gente sabe a base do triângulo ABC, certo? Por quê? A gente sabe que daqui até aqui vale 24 menos 7, ok? Porque é o diâmetro da semicircunferência, menos o 7 que ele já deu aqui, mais 1, certo? Então a gente vai ter que CB, deixa eu botar aqui no cantinho, CB vai ser igual a... que é igual a 18, enfim, né? Como eu estava falando, é igual a 18, beleza? Então, a gente já sabe quanto vale CB. E agora a gente sabe, agora sim eu vou traçar de novo aquele traçado que eu tinha feito, né? Agora vai ficar bem mais claro isso. Mas, de novo, eu sempre quero falar nesse canal, não como uma solução deve ser passada para o papel. Talvez, quem sabe, um dia eu faça isso, né? Um vídeo específico de como responder uma questão de matemática, né? Como colocá-la no papel. Mas aqui eu tô te falando como é que eu penso nas questões, certo?
para você aprender mais ou menos a pensar nas questões, sabe? Não decorar como elas são passadas no papel, porque às vezes as ideias são meio estranhas, né? Talvez quando eu fosse passar para o papel, eu não ia citar essa coisa de primeiro, qual que é o meu objetivo com isso, sabe? Eu ia falar, beleza, a gente tem isso, agora fazendo a semelhança disso com isso, sabe? Não, eu tô te ensinando assim, olha, eu notei que eu tenho esse ângulo aqui, agora eu vou ver esse ângulo aqui, eu tenho aqui uma semelhança de triângulos, mas né, eu tenho uma congruência de triângulos, algo mais poderoso. E eu já vi que seria muito legal se eu descobrisse algum dos lados desse triângulo. E eu vi que a base parece estar mais legal, porque eu tenho mais dados, né? Eu tenho o diâmetro, por exemplo, que talvez me ajude. Aqui, por exemplo, o segmento FA, não me parece ter muitas coisas. Talvez tenha alguma construção esperta e muita trigonometria, que, por exemplo, se eu fizesse um triângulo aqui com muito trabalho duro, eu conseguir descobrir FA, e isso juntando com o segmento FC, eu teria um dos lados do triângulo, enfim. Mas eu acho... Bom, então vamos lá, né? Aqui eu chamei de acho que é galinha, né? Para indicar o pé dessa altura, a H-zona. E vamos lá, vamos fazer agora a nossa semelhança de triângulos, né? Como isso é um triângulo isósceles, então isso tem uma simetria, então a base é dividida em duas iguais, né? Então vamos colocar nosso triângulo OF. C, né? E aqui eu só vou colocar os dados essenciais, tá? Você pode descobrir agora quanto vale CA também, tá? Então, mas isso realmente não importa muito no nosso problema, né? Porque ele só quer a área do triângulo, beleza? Então a gente tem uma altura de 12, né? Lembra que ambos são retângulos, então é bem simples. 5. E a gente tem o nosso triângulo maior, né? Fazer ele ligeiramente maior aqui. Colocado nos nossos dois triângulos, né? Opa, faltou aqui uma informação muito importante, né? Como CB, que a base do triângulo vale 18, né? Então isso aqui vale 9. Agora é só montar uma regra de 3 bem simples, né? De semelhança de triângulos, vamos chamar esse carinha de Hzinho, e a gente já vai matar a questão, né? Bom, então é bem simples de descobrir que a altura do triângulo ABC tem que valer 12 vezes 9 dividido por 5. E perceba que é aquela coisa que eu já falei em um vídeo anterior, né? Aluno olímpico detesta fazer conta, não faça contas assim desnecessárias, deixa fazer as contas tudo no final. Talvez assim, se você enxergar uma simplificação, faça, óbvio, para diminuir as suas dores de cabeça, mas eu não vou precisar fazer a conta agora, eu vou deixar para fazer no final, ok? Bom, e agora é só curtir, né? Porque a gente só tem que utilizar aquela fórmula bem padrãozona de base vezes altura dividido por 2 para calcular a área do triângulo, e a gente acabou o nosso problema, né? Porque a gente já tem a altura e já tem a base. Então vamos fazer isso. Então eu vou dizer que a área do triângulo ABC, só uma coisa, às vezes as pessoas também notam a área dessa forma, tá? ABC. Tá? E eu vou dizer que eu prefiro assim, eu acho que fica mais orgânico dizer, né, a área do triângulo ABC do que assim, mas também você pode encontrar assim em livros, ok? Notação em matemática não é algo tão exato como a ciência em si, né, a própria matemática. Tá, existem várias notações para a mesma coisa, e às vezes a mesma notação, a mesma escrita significa coisas diferentes, enfim. Mas enfim, a área do triângulo ABC vai ser igual a H, que a gente já descobriu que é 12 vezes 9 dividido por 5, né? Então 12 vezes 9 dividido por 5, vezes a base, que é 18, dividido por 2, né? Que é a mesma coisa aqui, né? Dá para simplificar aqui, 12 vezes 9 ao quadrado dividido por 5, que é igual a 194,4, certo? Então essa é a resposta. Dúvidas, comentários, sugestões, como sempre, podem deixar nos comentários. Por favor, deixa um like nesse vídeo se você assistiu até aqui. Se você não assistiu até aqui, também, por favor, tenha deixado um like, mesmo que você não tenha, provavelmente não esteja ouvindo essa mensagem. Enfim, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e valeu!